Fala, galera! Estamos aqui para mais um podcast da Evicom, o nosso segundo episódio Evicast, esse agora mais que especial, num formato diferente, num local diferente, por um motivo muito especial. Por que desse podcast nesse formato, com esses convidados aqui? Porque a gente está em Cascavel. E essa edição do nosso Evicast aqui, ela tem um motivo muito especial. A gente está aqui para comemorar, para inaugurar a chegada da Evicom em Cascavel. Só que para a Evicom chegar aqui em Cascavel, teve um longo trajeto, uma longa trajetória de mais de 20 anos. Aqui deveria ter uma outra cadeira com outro participante que não pôde estar aqui no momento, né, que é o Elano, que é o nosso irmão e também nosso sócio. Deveria estar aqui, mas por um motivo ou outro não pôde estar aqui. Mas estamos aqui nós para falar um pouco dessa história da Evicom e para contar também por que ela veio para Cascavel, né? Afinal, nós somos de Cascavel ou não? Então acompanha aqui o nosso bate-papo, esse nosso podcast, e você vai ficar sabendo muita coisa sobre a Evicom. Você que já acompanha o nosso trabalho nas redes sociais, e já para começo, você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, já dá aquele like, dá aquele joinha, porque vai ajudar muito o crescimento do nosso canal, e a gente vai estar aqui trazendo muito conteúdo bacana. Bom, então aqui do meu lado está o Evandro, todos, né, o mesmo sobrenome, Evandro Luciano, Iranildo Luciano, somos irmãos e sócios aqui da Evicom, tá certo? E a gente vai começar um pouco resgatando a origem, o surgimento da Evicom, né? E aqui é importante a presença do Evandro, porque ele estava lá desde o início, né? Ele e o Elano foram os primeiros, e hoje já estamos aqui com o Iranildo, já estou eu, já passaram outros irmãos, e a gente aqui, Evandro, de forma bem resumida, sucinta, né, para quem não conhece a Evicom, né, ter uma noção de como foi essa história, como começou, para quem está nos acompanhando. Vamos lá. A Evicom começou, ela caiu de bandeja para mim, né? A contabilidade veio muito antes aí, que é uma outra história que vai ser contada depois aí. Mas a Evicom, ela deu início quando eu trabalhava em um escritório de contabilidade, e o contador na época ele desistiu das atividades de contabilidade e teria duas opções: ou ele vender a empresa e me demitir, e por outro lado eu fiz uma proposta que ele me desse as empresas. Como eu não era contador, não poderia assumir. Foi aí onde entrou o meu primeiro sócio, no caso, que a gente deu início na sala de casa, o nosso escritório, o tão sonhado Evicom, né, que se tornou realidade. E daí foram vindo Nildo, Irã, Leandro, Conceição, que já não estão mais com a gente, trabalham em outros escritórios, mas foi aí pelos meados de 2001 que iniciou-se a Evicom, com essa primeira oportunidade que nós tivemos, né, de pegar de bandeja algo já que meio construído, e demos sequência, e hoje estamos aqui. Uma coisa importante que o Evandro falou, e que eu quero que você se atente a isso, as oportunidades chegam, mas se você não estiver preparado, ela vai passar. Então a oportunidade chegou, nós já trabalhávamos na área, né? Cada um já trabalhava em um local diferente, e aí chegou a oportunidade assim, vamos se juntar e tocar a bola para frente, né? Agora, mudando aqui já, chegando para o Irã, e depois a gente volta aqui para conversar um pouco mais. Irã, tu lembra, o Irã, para quem não conhece, ele tem outras formações também, né? Está na contabilidade hoje, mas começou. Eu queria que antes de começar falando da Evicom, da sua chegada, contasse um pouco da sua trajetória, né, como profissional, que você também já trabalhou em outra área. Aí depois a gente chega na Evicom. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, sempre compartilhando, né, essas informações, esses conteúdos, porque é importante, né, que você que é nosso cliente conheça a nossa história, mas é importante também que você que quer ser nosso cliente saiba, né, como que tudo isso foi construído. Como meu irmão acabou de falar, quando eu terminei o ensino médio, né, eu já iniciei na faculdade e fui trabalhar na área da educação, no qual trabalhei algo em torno de 6, 7 anos, né, em escolas do estado, do município, e foram anos muito proveitosos. E é interessante como tudo na vida, né, é um ciclo, né? Terminou-se o ciclo lá da educação, mas iniciou esse novo ciclo da contabilidade, que foi o momento que eu cheguei lá para aprender, e tudo que eu vivi antes, né, me serviu depois.
porque eu acabei, né, tendo que aprender algo novo e depois ficar repassando, ensinando. Então, aquele curso lá de pedagogia, ele me serviu muito. Ele somou, casou com o curso de contabilidade. Algumas pessoas às vezes falam assim, não vou fazer esse curso, não vou estudar porque não vai me servir de nada. Mas é ilusão. Para algumas coisas, sim. Tem coisa que realmente você está direcionado para uma hora, vai estudar uma coisa que não tem nada a ver, às vezes não vale a pena. Mas no seu caso foi totalmente diferente. Foi super proveitoso. Mas vamos lá. Você não foi para a Evicom para ser professor, para dar aula, mas aconteceu. Tu chegou lá para trabalhar em qual setor? Como foi a tua chegada na Evicom para início de trabalho lá, na prática, né? Por que eu, né, saí de uma área e fui para outra, né, para que todo mundo entenda. Quem mora em município pequeno, principalmente nesse momento político, sabe que não existe garantias, né, principalmente para quem trabalha para o município, para a prefeitura. E aquilo me deixava muito ruim. Toda a vida que tinha política, né, aquele sentimento de você não ter segurança no seu trabalho. E foi daí, né, que eu decidi zerar o jogo e recomeçar. E a Evicom, né, eu já tinha iniciado com vocês lá e abriu essa porta. E eu fui para ser um aluno, né, fui para aprender. Fui buscar conhecimento nessa área, porque até então era algo que eu não tinha conhecimento e nem me via fazendo, né, porque é totalmente o oposto do que eu fazia. Mas foi uma paixão muito rápida, né, repentina, e isso me ajudou bastante a aprender também os processos, aprender as coisas muito rápido. Por isso que logo também busquei já estudar a faculdade. E, assim, tem algo que é muito importante na estrutura do nosso negócio, que é justamente esse início, né, de vocês, o início dos irmãos, e os alicerces que foram plantados ali nesse início, que são muito fortes, são tão fortes que fazem a gente ser ligados até hoje, né? Não permitir que a gente jamais se separe, porque é algo que sempre muitas pessoas se surpreendem. Vocês são todos irmãos, né? Vocês conseguem, né, ter sociedade há bastante tempo, e eu acho que isso é um dos nossos pontos, né, positivos e um fiel da balança do sucesso que a gente está vivendo hoje. Gente, só abrindo aqui um parênteses e falar um pouco do Irã, da trajetória dele, que eu, né, acompanhei dentro da Evicom. Como ele falou, ele chegou para aprender e durante pouco tempo ele já dominou todo o escritório, toda a parte. Ele passou por cada setor, então conseguiu ser professor de muitos, né, colaboradores nossos e funcionários nossos que passaram pela Evicom e que ainda estão. Então, a dedicação dele foi assim, a gente estava, né, eu, Evandro, Elano, e a gente vai sempre cansando, sempre vai. Aí ele chegou, deu aquela força maior, a gente deu aquela subida, né? E graças a Deus estamos até aqui. Eu vou voltar aqui para o Evandro, que é para fazer um paralelo seguinte, Evandro. Hoje se trabalha muito tecnologia, se fala muito tecnologia, e você, eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que trabalhou no setor pessoal do escritório, e aí eu queria que tu só desse uma visão de como era o trabalho quando você estava, quando começou, a forma de sistema, se era manual, como é que era, e vendo como é que você já vê hoje a evolução da contabilidade, né? Você acompanhou, né, o começo da Evicom, viu tudo como é que foi feito, e hoje vê como a Evicom está em termos de tecnologia, em termos de avanço, né, de pessoas. Fala um pouco desse começo, como é que foi esse começo, quais foram as maiores dificuldades que se tinha no começo, e você faz um paralelo com hoje, a Evicom. Nós iniciamos num período de transição, já quase que saindo daquele período de máquina de datilografar, que você levava horas e horas para encerrar uma folha, para apurar o INSS, o FGTS, tudo em uma folha só, para ter aquele resultado e mandar para o cliente, né? E depois elaborar essa parte, era tudo na máquina de datilografar. Logo depois surgiu as mudanças da gente para a informática, né? Para comprar um computador, para baixar um sistema. Lembro como se fosse hoje, o Irã, que está aqui com a gente, que veio um pouco depois,
foi um dos investidores naquela época, era no nosso primeiro computador. Revolucionou né? a tecnologia. Revolucionou mais tecnológico e mudou a forma de trabalhar, tudo mais simples, mais fácil, né? Você estava ali datilografando uma folha, errava o nome de uma pessoa, rasgava, pegava outra folha, botava. Eu sempre fiz, no início, essa parte de departamento pessoal. Quem não tinha o curso de datilografia para fazer E isso? quem não tinha era o dedógrafo, que chama, né? E eu sempre me identifiquei com o departamento pessoal. Ainda hoje tiro dúvidas das meninas e algumas coisas, mas hoje elas buscam tudo ali na internet, tudo mais fácil. Eu já não opero mais, mas ainda gosto da parte do departamento pessoal, gosto de ver, de estudar. E hoje é tudo muito simples, né? Então, o pessoal busca ali na mão. Naquela época, não. Eu lembro que quando o Irã chegou, que já foi nessa mudança, para a gente fazer uma CFIP, você salvava num disquete, botava, levava na caixa, o caba recebia na caixa, aí recebia lá, te dava uma folha com imposto, você vinha, ia deixar no cliente. Quer dizer, hoje é uma mão na roda, né? E assim, passamos por essa dificuldade e graças a Deus vencemos, deu tudo certo. E hoje é tudo muito simples, antigamente a gente sofria. Só lembrando que quando o Irã chegou lá na Evicom, ele veio diretamente para assumir o departamento pessoal. Começou no departamento pessoal e eu acho que eu contribuí ainda com muitas informações de momento que meu irmão não tenha medo de ensinar não, que aqui vai servir para nós. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E ele foi um cara que pegou rápido. E daquele momento ali, eu já estava saindo do departamento para assumir outro. E demos continuidade e foi por aí. Deixa eu falar aqui um pouco, abrir aqui um parênteses, depois a gente volta para a contabilidade. Agora eu quero falar de família um pouco, né? Porque, como o Irã já falou um pouco, as pessoas falam muito que é muito difícil empresa familiar. E aí, bem pouco tempo a gente teve o nosso evento lá e o Elano, né, o nosso irmão, que não está aqui, ele falou bem e lembrou, não sei se foi ele ou se foi você, me corrija se eu estiver enganado. As maiores empresas se você buscar as maiores empresas do estado do Ceará, do Brasil, começaram no ambiente familiar. Né? São famílias que começam e elas vão crescendo e daqui a pouco tem um monte de gente trabalhando. E aí eu vou começar com o Irã. Irã, qual é a experiência, né, de trabalhar com irmãos? Né? Que você, além de nós três, né, que trabalhamos, tem o Elano, e outros irmãos que já trabalhou com a gente, qual é a experiência, né, e o que a gente pode falar para quem, né, tem essa curiosidade de saber como é que a gente é unido, não é? A gente trabalha, como é que funciona, como é que você vê esse nosso trabalho? E só para você ver que deu certo, que está dando, e que a gente caminhou, já estamos aqui em Cascavel agora, né, para quem caiu de paraquedas aqui nessa live, só para situar você, a gente está aqui fazendo essa live, melhor, esse podcast aqui em Cascavel, né, que é uma nova sede aqui, e a gente está fazendo aqui um bate-papo, um apanhado sobre a nossa história, sobre a história da Evicom, e a gente está agora exatamente falando desse aspecto familiar. Irã. Primeiramente é dizer que não é fácil, né? Não é fácil, mas tem outro detalhe, é desafiador e que faz com que a pessoa, né, fique alerta, porque a pessoa que trabalha com você é sua família, então o bem que você quer para você vai querer para aquela pessoa também. Então isso faz com que acabe, né, eu acredito nisso, que todo mundo tenha mais responsabilidade, faça com mais zelo, com mais gosto do seu trabalho, porque aquilo ela não vai influenciar só a sua vida. Se não der certo aqui, eu vou me embora e pronto, e busco outro lugar. Não, aqui se não der certo para um, não vai dar certo para ninguém. Então, esses são os principais desafios. E a parte boa, né, que eu gosto muito, é que o escritório foi crescendo, a gente foi dando oportunidade para outros membros da família, né, que ficaram, que passaram, outros que estão chegando, os mais novos que estão chegando aqui. E isso, né, criou-se, né, também na gente um ciclo de poder ajudar outras pessoas que, muito embora não estejam na contabilidade, mas fazem parte da família e a gente continua ajudando. E um ponto importante, né, para quem pretende montar um negócio, vai iniciar a família, é ter a questão do respeito. Se tem o respeito, né, as ideias podem ser divergentes, a vontade ou os pensamentos podem ser divergentes, mas o respeito ele sempre vai prevalecer, né?
Sempre vai prevalecer. Então, acho que a dica maior que eu dou é essa, é do respeito, né, e que é um fato, né? Maiores empresas, não só, né, no Brasil, mas no mundo, elas pertencem a grupos familiares. Uma das coisas, né, também que eu diria de dica para quem trabalha em família é aquela coisa, vamos fazer um contrato, vamos botar no papel. Eu lembro que a gente trabalhou muito tempo sem isso, né? A gente trabalhava, todo mundo, a gente era sócio, mas não tinha nada escrito no papel e tal. Então, de uns tempos, né, para cá, a gente conseguiu colocar tudo no papel. A gente já sabe cada um a sua função, cada um já sabe o que tem que fazer. Então, está escrito ali. O que não está escrito, a gente senta, conversa e decide, né, para poder tirar qualquer dúvida. Mas, assim, tem uma das coisas que eu vou falar aqui. Só pegando um parêntese, né, que até falando de um serviço que a gente vende, que é a questão de holds, né? Sim. As grandes famílias, né, elas criam holds justamente para fazer a aglomeração das empresas, né, e dos patrimônios. Então, é um serviço também que a gente pode ajudar você, né, que tem essa estrutura familiar, esse negócio familiar. Porque evita muitos problemas. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe até quando a gente está aqui. Então, se você pretende fazer uma hold, pretende organizar já os bens da família ou da empresa, já separar, isso é muito importante. Então, fica a dica aí. Eu ia falar, para exatamente falar de uma coisa que, assim, eu não sei se nas outras empresas, nas outras famílias, né, tem isso. Mas nós tivemos um baluarte muito grande, que foi a nossa mãe, que sempre nos ajudou, nos inspirou e sempre fez com que nós ficássemos unidos. Então, sempre que a gente pensa, pelo menos eu vejo assim, sempre quando a gente pensa em, sei lá, uma discussão, uma discordância, sempre eu me lembro da mãe. Cara, se a mãe estivesse aqui, como é que seria? Como é que eu ia agir com meu irmão? Então, sempre esse pensamento da mãe, que ela sempre quis que a gente fosse unido. Então, isso é uma das coisas também que eu acho que, além da gente, né, ter essa questão do trabalho junto, esse sentimento dela sempre, né, é vivo em nós. Evandro, também falando um pouco desse lado familiar que a gente está falando, qual é a tua visão, né? O que você vê? Coisa muito boa e importante que a gente mantém dentro da base lá de casa, né? Que a nossa mãe plantou na gente, a gente vem semeando isso dentro da nossa empresa, que é familiar, e a gente mantém, né, esse foco no respeito, na discussão em prol da equipe, de todos. E a gente tem levado essa união para casa também, para a família. Somos 9. Como o Irã disse, como é que vocês 4 não brigam, não isso? Essa união, como é que vocês conseguem? Porque vem lá de baixo, dos 9. A gente não consegue, você não consegue ver ninguém brigado, porque a gente respeita a opinião de cada um, e isso veio de lá para cá, a gente se mantém, né, unido. Eu, lá em casa, eu durmo brigado com a mulher, mas a gente lá no escritório, se a gente brigar numa reunião, um desacordo, a gente entende, e na saída a gente já estamos dando as mãos, se falando e tocando o barco para frente, né? União. Eu acho que nós tivemos base, né? Uma base forte, que hoje a gente ainda continua, porque não somos só nós 4 já de família aqui dentro, né? Já tenho minha esposa que trabalha, tem minha filha, já tem sobrinho, o Elano já está com filho também. Então, se nós que somos a base, que vamos passar isso adiante para os novos que estão vindo, para que continue, né, essa união. A gente é muito família. Só frisar uma coisa que o Irã falou, e eu acho importante deixar isso claro aqui, porque acho que pode motivar outras pessoas também. Olha, a Evicom, ela é uma empresa hoje, é uma empresa familiar, mas a gente funciona como uma empresa, tem o seu CNPJ, tem sua despesa, tem seu funcionário, mas, graças a Deus, sempre que alguém próximo da gente precisa e que individualmente um ou outro não pode,
o CNPJ pode, tem mais força, tem mais poder. Então, a gente sempre que pode, a gente está acolhendo. É os mais próximos e isso é uma graça que Deus nos deu. Então, se Deus deu para nós essa oportunidade de ter uma empresa sólida, uma empresa que tem crescido, então, sempre que, né, tem um ou outro que está mais necessitado, a gente faz isso com o maior prazer. Isso não, quando a gente joga a ideia no grupo, não há discordância. Eu não concordo, não. Sempre que aparece uma necessidade de alguém mais próximo, é unânime o acordo para que faça essa ajuda. Então, a gente só tem a agradecer a Deus. Agora, Irã, voltando de novo para a contabilidade, e aí a chegada da Evicom em Cascavel, né, que é essa grande novidade. A gente está aqui já na sede em Cascavel. E eu queria que tu falasse assim, quais foram os anseios, né? A grande motivação de trazer a Evicom para cá, o porquê, e isso é uma coisa de um momento, vai dar certo, tende a crescer. Quais são as expectativas também para essa, né, chegada da Evicom em Cascavel? Conta aí um pouco dessa trajetória e, né, os projetos para frente. Assim, Nildo, só voltando um pouquinho antes da gente frisar nessa parte aqui, Cascavel, é importante a gente ressaltar que a gente, nos últimos anos, a gente rompeu muitas barreiras, né? Barreiras, né, que nos permitiu hoje ter clientes no Brasil todo, ter vários tipos de perfis de clientes, né, e também ter uma equipe muito capacitada e também a questão da tecnologia. Foram nossos acertos nos últimos anos. Investir em pessoas, investir em tecnologia e investir em busca de conhecimento. Através desses pilares, né, a gente ultrapassou barreiras. Hoje a gente conversa, tem negócio com pessoas no Brasil, né, clientes que têm negócios fora do Brasil, e isso nos fez perceber que o nosso escritório não se limitava mais somente àquele espaço físico, né? Aí chegou Cascavel, chegou o momento, né? Nós moramos aqui, crescemos aqui, né? Grande parte da sua juventude e adolescência foi aqui na cidade de Cascavel. É um lugar que a gente é muito conhecido, né? Todo mundo nos conhece nossos pais, conhece nossa família, conhece tudo. Cascavel está situado no centro, né, de algumas cidades, e Cascavel é o lugar do maior comércio, né? A segunda maior feira do Nordeste acontece aqui em Cascavel, a Feira de São Bento, que é a feira de sábado. Cascavel fica ali perto de Beberibe, perto de Pindoretama, perto de Pacajus, ou seja, num centro de cidades que não tem ainda uma empresa com a tecnologia que nós temos. Então, foi daí que eu vi, né, que chegou o momento da gente vir a Cascavel. Por quê? Porque a gente tem um diferencial que os nossos possíveis concorrentes aqui não têm. E o outro ponto é a quantidade de clientes que a gente já tem aqui na região. Ou seja, a gente já tem bastante clientes, né, dos nossos mais de 300 clientes, uma boa parte é aqui da região, e isso fortalece esse vínculo com esse cliente, fazendo com que ele, né, continue aquele negócio de indicação, né, que é o nosso maior funil de vendas e aquisição de clientes, é a indicação. Então, muitas pessoas tinham medo, mas o escritório de Fortaleza, aí tinha aquela coisa. Então, com a nossa chegada aqui, vai facilitar a entrada via indicação, e o nosso diferencial de mercado, né, de estar aberto a todo tipo de público também, vai fazer a gente poder ajudar muita gente, porque o principal objetivo também é poder ajudar muitos empreendedores. A contabilidade hoje, ela furou barreiras, não existe mais uma barreira física, não. Para quem trabalha na área de contabilidade, se você não ficar atento, tem empresas do Rio de Janeiro, São Paulo, que vai ter cliente aqui em Cascavel, né? Então, ficar atento às tecnologias, às mudanças, acompanhar o tempo. Nós vamos passar por uma mudança agora, bem recente, já estamos dentro dela, que é a reforma tributária, né, que a gente vai passar praticamente aí 10 anos falando sobre ela, e é preciso todo mundo estar atento, né? Então, se você é colega contador que está, por acaso, assistindo esse vídeo, amigo, a oportunidade está aí, batendo a porta, então vamos estudar, né? Vamos ficar atento às tecnologias. Então, Irã, voltando a Evicom Cascavel, aqui nós vamos conseguir oferecer, né, os mesmos serviços
que oferecemos em Fortaleza, e os clientes que são da região vão ter um apoio até, digamos, maior. Às vezes o cliente é aquele cliente mais tradicional, que gosta de vir no escritório, sei lá, tomar aquele café e conversar um pouco mais sobre aquela situação. Então, isso vai ser possível com essa sede aqui, não é isso? Exatamente, até porque a gente montou um espaço, né, para isso, né, para conversar com o nosso cliente, que é esse aqui, uma sala de reunião. E como você falou, muitos clientes aqui são tradicionais, mas o nosso objetivo é tornar com que essas pessoas vejam que a tecnologia pode fazer com que eles, né, alcancem novos patamares, vá mais longe, porque vivemos num mundo totalmente conectado e quem não aderir, né, à tecnologia está fadado ao fracasso, infelizmente. É isso, gente. Então, só mais uma vez falando para você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, que a gente vai estar sempre trazendo novidade. Hoje é uma edição especial desse nosso podcast, falando um pouco sobre a história da Evicom, contando um pouco da trajetória, de como começou e como chegamos até aqui, né? E segue o nosso Instagram aí, tá bom? Dá aquele like bacana, ok? Então, vamos lá. Evandro, para a gente já estar se aproximando ao final do nosso bate-papo, né? Eu queria que você deixasse aqui as suas considerações. Como é que você vê hoje, assim, até uma pergunta também, né? Quando começou lá no início, há mais de 20 anos, você imaginou que a gente pudesse chegar até aqui, chegar no Cascavel com a segunda sede? Enfim, faz o teu arremate aí desse momento que a gente está vivendo hoje aqui. No início mesmo, eu tinha muita dúvida, né, de que a gente pudesse crescer tanto. Com aquela 7 clientes que nós começamos, e muito trabalho, e tinha hora que a inadimplência, aquela coisa, a gente não conseguia pagar as contas, mas fomos insistentes, persistentes, né? E o boca a boca, que hoje a gente está fazendo de outra forma e todo mundo faz, com muito trabalho, muito esforço de nós todos, a gente chegou uns 5, 6 anos depois que eu vi que ia dar certo. E aqui se tornou um sonho, por a gente ser daqui e a gente visita parentes, pais, mães e os irmãos que ainda moram aqui, a gente sempre teve esse sonho de poder ajudar os mais novos, né? E assim, cara, foi muito gratificante hoje estar aqui na nossa sede e ver que a gente conseguiu e ainda temos muitos pela frente, né? Já passamos por muita coisa e só deixar aqui um lembretezinho, que às vezes a gente fala da Evicom e não lembra lá de trás, né? Que a contabilidade entrou na nossa família por outra porta, não foi pela Evicom. A Evicom é consequência do início da contabilidade na nossa família, que isso o Elano, que não está aqui, pode falar mais, você mesmo. E nós tivemos que morar na casa um dos outros para chegar onde nós estamos hoje na contabilidade. É isso aí, gente. Muito bem. A gente... Nada vem do nada, né? Sempre alguém começa, né? Aqui na nossa história, o Elano foi primeiro, eu tive uma passada, voltei, depois o Evandro foi, depois o Irã foi, e nós fomos levados por uma pessoa, né? Quero aqui aproveitar, já que o Evandro citou, mandar um abraço para o Assis, né? Que foi um grande baluarte e é um contador respeitado de Fortaleza, e é um grande parceiro nosso e amigo nosso da contabilidade. Um forte abraço também para o Cavalcante. Irã, fazendo esse arremate também, desde já agradecer a vocês dois por estarem aqui, por dedicar esse tempo para a gente falar um pouco da nossa história. É importante a história para que os próximos que virão, para os nossos filhos, os nossos netos, poderem ter esse registro, né? Saber como começou, de onde veio, porque tem até uma frase que é muito batida na internet, diz assim, né? Se você não sabe de onde veio, né? Como é que você vai saber para onde você quer ir, né? Então, a gente tem essa história. Então, Irã, faça aí o seu arremate, fechamento aí das suas palavras. Só convidar, né, para você que é aqui de Cascavel, Pindoretama, BBI, Pacajus, dessa região, vir conhecer aqui a nossa sede, marcar uma reunião. A gente concede, né, um planejamento tributário gratuito para fazer um raio-x de como está o seu negócio e, de repente, apontar novas direções. Então, o sentimento nesse momento é esse, de muita alegria, né,
porque durante esses anos foram muitas viagens de ônibus indo e vindo de Fortaleza, e hoje poder acordar e pegar o carro e ir até o escritório na própria cidade é algo maravilhoso, é uma sensação de dever cumprido, e isso faz com que a gente queira trabalhar cada vez mais, né, em prol dos nossos clientes. É isso. Eu quero aqui agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Tá? Se você ficou até aqui, então não deixa de curtir, dar aquele like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E quero agradecer a vocês por ter nos acompanhado até aqui. Então, um forte abraço e fique atento às próximas novidades.